Olá, nós estamos no estudo de número 25 do curso Creio e Pratico, em que estamos estudando o breve catecismo de Westminster. O estudo 25 vai tratar sobre o ofício sacerdotal de Cristo. Mas antes de nós estudarmos a função sacerdotal, nós temos que fazer uma distinção bastante importante. Essencialmente, o profeta, ele fala de Deus aos homens, e o sacerdote ele fala dos homens a Deus. Portanto, são funções diferentes e são funções também inversas e totalmente inversas. De acordo com Hebreus capítulo 5, verso 1 e seguintes, o sacerdote é alguém que é nomeado por Deus, é tomado entre o povo de Deus, que era dedicado especialmente à tribo de Levi, do povo de Israel, e, em terceiro lugar, ele age conforme as prescrições divinas, e em quarto lugar, ele oferece os dons e também os sacrifícios pelos pecados. Como diz Louis Berkhoff, os sacrifícios do Antigo Testamento, espelhando um redentor, ao mesmo tempo a vítima que era sacrificada, e a figura do sumo sacerdote ou do sacerdote, ela prediz e prefigura o sacerdócio do Redentor que viria. A pergunta 25 diz como Cristo exerce as funções de sacerdote. A resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, para reconciliar-nos com Deus. Quais são as referências bíblicas que nós podemos usar? Veja que se Cristo exerce as funções de sacerdote, ele o faz pelo menos por três razões que são colocadas aqui nesta pergunta 25. Primeiro, Cristo ofereceu-se, ele sempre diz que ele veio de motu próprio, então ele ofereceu-se para satisfazer a justiça divina que foi violada por causa do pecado que Adão trouxe à raça humana. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 9, 27 e 28, o autor aos Hebreus nos diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Nós lemos também em Romanos 3, de 24 a 26, quando Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação ou meio, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos antes do sacrifício de Cristo. E, por fim, Paulo vai dizer aqui em Romanos 10, 4, quando Paulo mostra claramente que Cristo veio para satisfazer a justiça divina que foi violada com o pecado trazido de Adão. Então veja que Paulo diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então veja que quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados através da fé pela qual nós cremos, e então Deus nos aceita baseados em Cristo e pela sua obra redentiva ou redentora. A segunda coisa que nós observamos aqui nessa pergunta 25 é que, além de Cristo satisfazer a justiça divina, Cristo faz um único sacrifício, um sacrifício único e eterno,
de uma vez por todas. E veja que Hebreus 2,17 vai nos dizer, por isso mesmo, era necessário em todas as coisas que ele, Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Então, na verdade, Cristo é o sumo sacerdote e ele, ao mesmo tempo, é o sacerdote, é a vítima, porque ele se ofereceu por nós, e ele então é a propiciação ou o meio, ou o mediador para nos levar então a Deus. Então, Cristo satisfaz a justiça divina, oferece um sacrifício único e eterno, e um terceiro aspecto muito importante que vale para nós hoje: Cristo continua intercedendo por nós como sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 7, 23, aliás, a 25, o autor aos Hebreus diz: ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, se referindo aos sacerdotes da tribo de Levi, que eram separados para este ofício, esta função. Os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Então veja que os sacerdotes eram humanos e então, quando morriam, o seu sacerdócio então acabava. E olha o que o texto diz. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E é por isso que Isaías capítulo 53, no verso 12, o profeta, muito tempo antes de Jesus nascer, 800 anos antes de Cristo, ele diz: por isso eu lhe darei a parte com os grandes, dizia Isaías, com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, não somente aqueles que estavam com ele lá na cruz do Calvário, mas também ele intercede por todos nós hoje, como afirma não só o credo apostólico, mas também toda a palavra do Senhor. Que você esteja se valendo disso também na sua vida. Se Cristo é um sacerdote e tem esse ofício de sumo sacerdote que Deus lhe concedeu, então se valha desse sacrifício de Cristo, desse ofício de Cristo, e busque a presença de Deus na sua mediação. Você ora em nome de Jesus e pede que ele, e peça realmente que ele venha então lhe perdoar os pecados, venha então lhe ajudar nas suas demandas, para que os seus desejos sejam conformes à vontade do Senhor, e Cristo está sempre agora intercedendo por nós. Então se valha disso, que o Senhor o abençoe e guarde. Amém.